amorzinho! E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do quadro Bárbara Comenta aqui deste belíssimo canal, quadro onde eu comento histórias de emagrecimento em programas, séries e filmes também. E hoje eu vou contar a história da Mila Shawn para vocês, que foi uma das participantes que mais perdeu peso da série Quilos Mortais e passou por umas coisas, consequências da obesidade. Graças a Deus foi uma participante que, como raramente a gente vê por aqui, né, contou com apoio familiar. Inclusive foi uma coisa que em vários momentos aqui da série fez total diferença. E assim como o apoio do Dr. Now e assim como principalmente a determinação dessa mulher que realmente saiu de um ponto em que ela estava prostrada mais de 2 anos em uma cama para um ponto onde ela ficou ali maravilhosa. E vocês vão ver já já. Mila Shawn Clarke é uma americana de 47 anos que mora com seu marido e 5 filhos, 4 meninos e uma menina. Infelizmente, o marido dela tem vários problemas médicos, inclusive insuficiência cardíaca e insuficiência renal, e ele já tá meio ali que num ponto terminal, então ele anda basicamente de andador e não consegue ajudar muito na manutenção ali da Mila, porque ela está há 2 anos presa numa cama. Ela só dorme e come. Ela não consegue mais levantar, não consegue mais andar. Então são os filhos dela, quer dizer, os maiores, né, que tem um que é bem pequenininho, que vão cuidando dela e fazendo ali manutenção dela, né, enquanto ela tá naquela situação de cama, basicamente. Ela conta ali com um linfedema imenso e enquanto uns filhos puxam ela, o outro segura para que a outra vá limpe o linfedema e as partes íntimas dela e enfim, lembrando que ela só tinha uma filha mulher, o resto tudo era menino. Vamos agora para a infância dessa mulher. A Mila foi criada apenas pela mãe, junto com as irmãs dela. O pai dela era ausente e a mãe dela era uma pessoa que não tinha o costume de falar que amava e nem de dar muito carinho. Na verdade, a forma dela de demonstrar afeto era através da alimentação. Então ela era uma mãe que cozinhava muito, fazia um pratão para cada filha e quando alguém não queria comer ou deixava comida, ela se sentia rejeitada. A mãe se sentia rejeitada e agredia as crianças, batia nas crianças. A Mila, observando isso, ela não só comia o dela, como ajudava as irmãs ali a comerem para evitar, né, no caso, que elas fossem agredidas, e isso foi só crescendo e tendo consequências ao longo do tempo, que faz com que a Mila sempre tivesse problemas de peso, ela e algumas outras pessoas da família dela. Com o passar do tempo e com essa carência afetiva, pela falta das palavras e do aconchego mesmo da mãe, a Mila começou a comer cada vez mais e quando ela se formou na escola, ela já estava com 160 quilos. Mas isso não impediu que ela realizasse o seu sonho de construir uma família. Ela encontrou o marido dela e ele disse que o peso dela nunca foi uma questão, ele realmente se apaixonou por quem ela era. Só que, né, ela queria ter muitos filhos. Ela conseguiu ter um filho, porém, infelizmente, ela seguiu engordando, então quando ela bateu 200 quilos, ela já não conseguia mais engravidar. Então, na verdade, ela tem 5 filhos. Um é um filho biológico e os outros todos são filhos adotivos. Eis que ela queria ter os filhos dela para cuidar da família dela, só que com 40 anos, consequência, né, realmente da obesidade, ela desenvolveu um linfedema e começou a agir como uma âncora, ou seja, puxava ela para baixo, machucava ela e impedia ela de andar, o que fez com que ela ficasse acamada. E por conta disso, as crianças foram crescendo, né, ali em volta e acabaram realmente cuidando, né, dela. A vida da família basicamente gira em torno de dar banho, alimentar. Então a filha dela até comenta na série que se sente mal, se sente culpada, porque a mãe dela toma de café da manhã McDonald's. Só que a mãe depende deles para comprar comida para ela. Quanto mais ela come, pior ela fica e não consegue cuidar deles. E aí eles acabam sendo reféns dessa situação inteira. Só que é o que a menina falou, se eu não comprar, ela briga comigo. Alguém tem que comprar a comida dela. A Mila comenta em vários momentos que ela fica mal porque ela não consegue cuidar deles, que seria o correto, né? Não eles dela. E eles também comentam a todo momento que por mais que amem muito ela, você vê, gente, que eles amam muito ela, eles não queriam que fosse assim. Tanto por eles, quanto por ela. Ninguém quer ver uma pessoa que você ama, né? A sua mãe, numa situação dessa. Em dado momento da vida, a Mila viu que ela não ia conseguir sair daquela situação sem ajuda. Ela não parava de engordar. Desde criança, ela só ia ladeira abaixo, peso acima, né? E ladeira abaixo. Porque ela comentou uma coisa que eu até escrevi aqui, porque eu achei muito forte. A comida é tudo pra mim. É a última coisa que eu penso antes de dormir e a primeira coisa que eu penso quando eu acordo. Então ela acordava e dormia pensando em comida. Então ela viu que assim, aquilo estava destruindo ela e ela não sabia como fazer para mudar aquela situação. Foi por conta disso que ela foi atrás do Dr. Now. Ele aceitou tratá-la, para isso ela precisaria ir para Houston. Foi muito interessante porque essa pessoa, gente, como eu falei, ela não andava. Ela estava de cama há 2 anos. Ela precisou de uma equipe especializada para colocar ela numa lona
e carregar ela numa lona pra aquela parte de trás do carro que abaixa banco, não sei o quê. E ela chorando, assim, porque ela achou que ela só sairia da cama dela morta. Ela tava 2 anos sem sair da cama. E graças a Deus as pessoas, com muito respeito, inclusive pelo que eu pude acompanhar, pegaram ela, colocaram no carro e ela seguiu então de carro lá pro Dr. Now. Foi interessante que eles quase sofreram um acidente, né, no meio ali do percurso. Nada a ver com ela. Foi uma coisa externa, realmente. Quando a gente tem muito peso, a gente acaba não tendo tanto controle sobre o nosso corpo. Um menininho bem pequenininho, bem fofinho, assim, que não largava dela, quis ir com ela ali atrás. E assim, ela infelizmente machucou ele sem querer na perna. Ficou toda preocupada. E graças a Deus foi algo pequeno, porque vocês imaginam se tivesse realmente tido uma batida maior e tivesse jogado ela pra cima do garoto. Ela ia infelizmente matar o menino com o peso, né? Deu pra ver que ela amava muito os filhos dela, entendeu? E a família dela tava fazendo tudo por ela. Ela era muito sensível quanto a isso. Mas, graças a Deus, né, todos foram ali, rumo ao Dr. Now, para resolver esta situação. Chegando lá em Houston, não deu pra ela ir pra aquela balança clássica que a gente sempre vê, né? O pessoal subindo e tal, porque ela não andava. Então ela foi direto pro hospital pra ser atendida pelo Dr. Now. Lá, gente, ela foi pesada. E a Mila estava com 340 quilos no auge dos seus 47 anos. Então, assim, nem que ela quisesse, né? Dava pra ela andar. Assim que o Dr. Now olhou pra ela, ele viu que ela devia ter uma dinâmica familiar preocupante, né? Adoecedora. Porque se ela não dava, alguém tinha que levar comida pra ela. Ela não tinha capacidade nem de ligar e buscar na porta. E aí foi que ele descobriu que os filhos, ela fazia os filhos, né? Comprarem a comida errada e darem na mão dela. Então era assim que ela tava fazendo a manutenção e o ganho, né? Constante desse peso. Agora o que eu achei interessante foi que, quando ele avaliou ali a Mila, ele viu o linfedema que ela tinha seria a prioridade, porque ele agia, como eu falei, como uma âncora, arrastando essa mulher para baixo e impedindo que ela andasse. Então não tinha possibilidade de fazer a bariátrica enquanto não resolvesse a questão do linfedema. Por conta dessa situação toda e de ser ele realmente uma massa muito grande, internaram no hospital e o Dr. Now passou aquela clássica dieta hipocalórica com base em proteína. Após um mês no hospital, a Mila perdeu 23 quilos, chegando a 317 quilos, só que o Dr. Now precisava muito operar ela com menos de 300 quilos por conta do risco ali da cirurgia, né? Quanto menor o linfedema, menor o risco também de tirar aquilo ali do corpo. Porque, gente, não tira só aquela gordura toda, não é só isso. A pessoa perde muito sangue, então é realmente muito importante que o peso seja reduzido, o peso desse linfedema seja reduzido ao máximo. Então o Dr. Now pediu que ela eliminasse mais 22 quilos para que ao total ela tivesse eliminado mais ou menos 45 quilos. Aí o linfedema teria de 18 a 28 quilos, ou seja, estava emagrecendo, na verdade, né, o linfedema. E vocês acreditam que isso estava com ela, gente, há 10 anos. Há 10 anos essa mulher tava com uma âncora com ela. Só crescendo, crescendo, crescendo. Olha que loucura. Eis que nesse ponto o Dr. Now já tava muito mais confiante de mandar ela pra casa, porque ela seguiu direitinho e foi proposto dentro do hospital. E a família dela também parecia bem disposta a ajudar. Então o que ele fez? Chamou uma nutri pra explicar pra família dela o que deveria ser feito em casa. Explicou ali, no geral, a forma correta, né, de se comer e a forma como ela deveria comer. E pediu que qualquer coisa diferente do que foi passado pra ela não fosse comido na frente dela. Ou seja, a galera comer na cozinha e ela ficar lá no quarto. E isso pode parecer uma coisa, nossa, nada demais, né? Só que, gente, vocês não têm noção. No começo da série você vê que eles faziam tudo em cima da mãe deles. Tipo, ela era imensa, né? Então ela ficava assim, tipo, no meio da cama e ela ficava rodeada daquela família, comendo, conversando, brincando, tudo ali em cima dela, porque eles realmente amavam muito ela, entende? E eu achei interessante isso, porque acabou separando eles. Assim, deu um fogo neles do tipo, poxa, podemos comer melhor para que a gente possa ficar, né, próximo dela, para que possamos ficar todos juntos, porque isso não ia acabar ali. Aquilo ali tava sendo só o pré pra operar o linfedema, pra depois operar, fazer a bariátrica, pra depois ela continuar emagrecendo até ela chegar no objetivo dela e depois tinha que manter. Então assim, era realmente uma mudança pra vida inteira, entende? Então eu vejo que o bom dessa separação foi que deu um toque, né, nela, de que eles estavam sendo tudo criado errado, comendo errado, então tinha que separar dela pra conseguir a mulher seguir uma dieta. E eles também, de que seria interessante fazerem modificações na vida deles pra que eles pudessem, né, conviver juntos depois dessa situação toda. Eu anotei aqui algumas coisas que a nutricionista passou pra eles, pra eles conhecerem um pouco mais sobre essa dieta que o Dr. Now normalmente passa pros pacientes que vão fazer a bariátrica, que precisam perder muito peso de uma vez. A Nutri falou, primeiro proteína, começa a comer, vai almoçar, começa pela proteína, depois os vegetais. Interessante, que normalmente a gente faz o contrário, como primeiro a salada, né, e depois a proteína. Ela também falou, sem frutas nem sucos, cortou tudo. 0 amido e sem carboidrato, cortou o carboidrato assim na faca, ou seja,
seja, isso sim, meu filho. Tu achava que a sua dieta era restritiva? Isso é uma dieta restritiva. Senhor Deus! Imagina, sem meu mamãozinho, sem meu abacate. Mas o troço funciona, minha gente. Os filhos dela fizeram tudo o que podiam pra ajudar. Foi muito legal que eles pegaram aqueles elásticos de pressão, sabe? Que você faz exercícios em casa. E aí faziam exercícios com ela. Eles se cansavam junto, né? Porque no caso ela é muito pesada, né? Então, e o resultado foram menos 25 quilos. E uma cirurgia de remoção de linfedema aprovada. Que inclusive aconteceu com toda a tranquilidade do mundo. E, gente, tiraram 20 quilos dessa mulher em formato de linfedema. E é muito doido pensar que quando ela saiu da minha cirurgia, cara, imagina o alívio de você se sentir com 20 quilos a menos. Eu fiquei chocada e impactada. E fiquei muito feliz por ter dado tudo certo. O Dr. Nau falou, né, que ela perdeu ali 2 litros, né, de sangue, mais ou menos. Ela já tinha mudado a alimentação, ela estava sendo bem monitorada, né, e graças a Deus deu tudo certo. E aí você pensa, Bárbara, então, ela acordou da cirurgia, passou ali pelo pós e foi andar feliz e contente. Minha filha, essa mulher não conseguia andar. Ela não conseguia mais andar. Foram anos ali, 2 anos de cama, né? Só de cama foram 2 anos. Foram 10 anos com linfedema, ou seja, se arrastando. O Dr. Nau mandou ela pra fisioterapia. Ela foi fazendo fisioterapia um tempão e nada mudava essa situação. Até que no 5º mês após a cirurgia, só o que ela conseguia era sentar sozinha. Ela não conseguia ficar de pé. E não era mais só questão de ter força nas pernas, gente. Era a cabeça. Ela precisava reaprender a andar aqui dentro. Então, o que o Dr. Nau fez? Ele mandou um paramédico pra casa dela todos os dias pra fazer, sabe o quê? Botar ela pra andar? Não, meu amorzinho. Botar ela numa cadeira de rodas, levava ela pro quintal de casa pra ela ver os filhos brincando, e aí ela via o sol, via o céu, e aí aquilo foi dando um gás, foi dando uma vontade nela, sabe? De participar do mundo daquela forma, de viver a vida daquela forma, de poder cuidar, né? Cuidar realmente dos filhos dela como ela queria tanto. Quem já chegou num peso muito alto, quem já teve limitações físicas, principalmente quando a obesidade, sabe que às vezes a chama da vida vai se apagando, e aí você fica, cara, acho que não dá mais, acho que não vale mais a pena, pô, acho que já deu. E eu sinto que, por exemplo, com essa atitude, né, de mandar o paramédico fazer ele mostrar pra ela a vida que ela tava perdendo porque tava deitada em casa, isso fez com que ela fosse reacendendo aquela chama dentro dela cada vez mais. E o resultado foi que após 1 ano da cirurgia do linfedema, essa mulher estava com 271 quilos. E, obviamente, foi aprovada para a cirurgia bariátrica. Ela passou pela cirurgia bariátrica, foi tudo tranquilo, ela conseguiu se recuperar tranquilamente, só que muita coisa aconteceu. Depois da cirurgia, ela infelizmente ficou viúva, o marido dela faleceu. Como eu falei pra vocês, né, ele tinha insuficiência cardíaca, insuficiência renal e realmente já estava ali numa fase terminal. Então, ela seguiu ali com os filhos, né, cada vez mais próxima da família, porém, ainda com muita dificuldade para andar. Ela estava andando de andador e, por exemplo, quando ela ia cozinhar, alguma coisa assim que tinha que ficar mais tempo em pé, ela tinha que ficar numa cadeira de rodas. E, além disso, ela estava sofrendo muito com o excesso de pele. E isso porque, minha gente, esta criatura perdeu 252 quilos e estava com 88 quilos. Agora, é claro, né, gente, a obesidade deixou consequências e consequências graves. Então, a Mila teve que passar por uma cirurgia para colocar prótese nos joelhos, porque detonou ali a cartilagem do joelho dela, tipo assim, acabou. O peso acabou com a cartilagem dos joelhos e pelo período que ela ficou sem andar também, os tendões ficaram encurtados. Então ela teria que passar ali por um longo período de fisioterapia, de recuperação realmente, para reaprender a andar literalmente, né, após essa cirurgia do joelho. Agora, você acha que esse rolê do joelho deixou ela desanimada? De forma nenhuma. 5 meses depois da cirurgia do joelho, ela já estava de pé, andando por incentivo ali do Dr. Nau, seguiu ali a recuperação, a fisioterapia plena. Além disso, ela fez a cirurgia de remoção de pele. Tirou pele, gente, uma pele dos braços que foi uma loucura. E o melhor disso foi 3 anos e 3 meses após o início, né, desse processo, ela chegou aos 70 quilos. Finalizando o tratamento com o Dr. Nau. O Dr. Nau ficou muito feliz e orgulhoso dela, porque foram menos 270 quilos. Ele falou pra ela que ele dá para todos os participantes as mesmas ferramentas, só que depende realmente das escolhas e da disciplina de cada um, para que os resultados sejam alcançados. Não é um trabalho solo do Dr. Nau com o tratamento, com a bariátrica também. Se a pessoa não tiver disciplina, não se comprometer, não adianta. E a Mila se comprometeu e ela conquistou esses meus 270 quilos. E de quebra, Mila Shawn ainda entrou para a lista dos participantes do Quilos Mortais que mais eliminaram peso desde o início ali do programa. Sem dúvida, o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi o carinho que a família tinha com essa mulher. Cara, ela tava a todo momento rodeada dos filhos dela e a todo momento ela falava que se não fosse por ela, era por eles.
Porque é o que eu falei pra vocês, às vezes a gente tá numa situação que, sinceramente, parece que é mais lucro morrer. Você não consegue ver perspectiva de mudança. Foi o que ela falou, ela acordava e dormia pensando em comida. Comida era a última coisa que ela pensava quando ia dormir, ou seja, você dorme pensando que vai comer no café da manhã, e quando você acorda, é a primeira coisa que você pensa ao acordar. Não é nas suas tarefas, não é no seu trabalho, não é na sua família, é na comida. O que você vai comer agora no café da manhã? Então, assim, você olha pra você e pensa, cara, o que eu vou fazer comigo, entendeu? Isso prova como o apoio familiar faz diferença. Inclusive, quando você quer fazer bariátrica, você vai fazer aquela entrevista com o psiquiatra, com o psicólogo, enfim, uma das primeiras coisas que a pessoa pergunta é se você tem apoio familiar, porque, sério, a chance de uma bariátrica realmente converter a pessoa e a perda de peso necessária e uma saúde melhor a médio e longo prazo, assim, não é muito grande. A porcentagem de pessoas que ganha peso, gente, passa da metade. Então, assim, na verdade, é difícil alguém que realmente tenha chegado ao seu objetivo bem com a bariátrica. Então, pensa só, você já tem essa chance de não dar muito certo. Isso com apoio. Se não tiver apoio, a pessoa vai tomar leite condensado de canudinho. E isso acontece muito, tá? Isso acontece demais. Então, não é só ter apoio, é ter uma família que esteja disposta a te apoiar nos novos hábitos. Não quer dizer que a pessoa precise viver bebendo água no copinho de 10 ml com você durante a sua recuperação, ou então que ninguém nunca mais vai poder comer uma pizza dentro de casa. Não é isso. Mas realmente é necessário que a família esteja comprometida, pelo menos, em volta daquela pessoa, as atitudes mudarem. Porque foi o que a Nutri do Dr. Nau pediu para a família dela. Não comam nada diferente do que ela pode comer perto dela. Não façam perto. Quer fazer, faz longe. Perto não faz. Então essa era uma orientação padrão, na verdade, tá? Quando uma pessoa vai fazer a bariátrica, você conversa também com a família. Isso é muito importante para que depois haja uma aderência ao pós-bariátrica. É uma recuperação difícil. Então é muito importante que se conte com apoio. Graças a Deus, no caso da Mila, ela teve muito disso. Outra coisa também interessante a gente notar é o tempo das coisas, né? Você vê, ela conquistou o objetivo dela, na verdade, gente, com 3 anos e 5 meses desde que ela iniciou o tratamento. Às vezes você pode pensar, Bárbara, isso é muito tempo. A mulher carregava só lipoma, ela carregava 10 anos. Ela tinha problema com peso desde sempre. E ela tinha 47 anos quando ela fez cirurgia do lipoma. Então, assim, se você for parar pra pensar, foi super rápido. Porque ela construiu o problema, ela foi alimentando, na verdade, o problema por 47 anos. E aí, em 3 anos, acho que com 50 anos, ela conquistou um corpo mais saudável, um corpo que é útil a ela, na verdade, né? Por que é importante a gente falar sobre essa questão do bem-estar, da saúde, realmente de um corpo que lhe seja útil para viver uma vida boa? Pensa comigo, você acha que uma pessoa que já pesou quase 400 quilos e passou por cirurgias de remoção de pele, uma prótese no joelho, pela obesidade mórbida, você acha que dá pra uma pessoa virar e se sentir assim, nossa, vou fazer isso por estética? A menos que ela se refaça inteira. Mas isso ia sair muita grana, muita cirurgia, muita disposição, e muitas pessoas depois de fazer bariátrica, né, mas quando foram obesas mórbidas, não tem mais saúde pra passar por tanta cirurgia, entende? Então, eu sinceramente, tá, pelo que eu tenho visto, estudado e observado, quando uma pessoa obesa, quer emagrecer só pela estética, normalmente não dá certo, porque as estrias ficam, celulite normalmente fica, aí fica o excesso de pele, às vezes a pessoa não tem condição de tirar, vai entrar pra fila do SUS, às vezes a pessoa não tem disposição. Então, é muito importante que você tenha outros motivos além de ficar a musa fitness. Ontem eu tava sentada com meu irmão numa galeria e aí enquanto a gente conversava e tal, eu tava olhando uma vitrine, uma roupa bem bonitinha assim que eu gostei. Só que ela tava num manequim, né? Essa roupa tava num manequim. Eu olhei pra aquele manequim e assim, eu gostei da roupa, mas eu nem cogitei. Eu olhei pra aquele manequim e eu pensei, é engraçado isso, né? Eu cresci acostumada a ver as coisas e no automático falar, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu não sou assim. E não é como se eu fosse comprar um tamanho que caiba em mim, eu fosse gostar, não vou gostar. O caimento que eu gosto é aquele caimento, entendeu? E as pessoas ficam, mas você pode usar short. Como que eu vou querer usar, gente? Esses shortinhos molinhos, né, de correr que eu acho incríveis. Eu vou colocar, vai rasgar minha perna inteira, porque uma esfrega na outra. Quando a gente né, tem essa questão do excesso de peso, a gente é obeso e tal, a gente já cresce segregado, entende? Você já se acostuma a ser segregado. E nem sempre isso é algo reversível. A pessoa obesa mórbida, gente, ela precisa mesmo ter muito motivo, muita razão, assim, uma razão muito forte para ela querer sair daquilo, porque a estética fica um pouco prejudicada. Então, se você começa a emagrecer com uma ideia errada de como você quer ficar, aí o problema pode ser até pior depois. Quantos bariátricos a gente vê aí? Quantas pessoas se matam, gente? Elas percorreram todo o caminho imaginando que ia chegar aqui, mas isso aqui não existe, não é possível isso, entendeu? Isso aqui não é você, porque as pessoas colocam aqui uma foto de uma modelo, uma foto de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Hoje eu vejo que tem certas coisas na vida que a gente tem que desistir, porque não é pra gente, nem tudo é pra gente. Eu acho que só quando você desiste do que não é pra você, do que não vai ser
pra você nessa vida que você consegue se dedicar ao que você ainda tem, entende? Então, por exemplo, hoje eu vejo que eu fiquei toda arranhada, eu tenho estria assim, das costas até a perna, entende? Mas eu tenho muitas outras coisas. Eu vou conseguir tirar minha barriga de baixo, eu consigo andar, eu consigo correr. Eu não fiquei, por exemplo, com sequelas como uma pessoa com obesidade mórbida, como a gente vê, né, aqui no Núcleos Mortais. Então, eu acho que tem momentos que a gente tem que aprender a desistir de expectativas que são muito irreais para que a gente consiga se enxergar de verdade, valorizar o que a gente tem. E eu acho engraçado como a gente se subestima, né? A gente nunca acha que vai ficar tão ruim assim e também nunca acha que vai dar tão certo assim. E eu digo isso porque teve um momento aqui da série que a Mila, ela começa o dia comendo McDonald's, né? E ela falou assim, eu nunca achei que eu ficaria obeso assim. Ela nunca achou que ela ficaria assim. Então assim, ela comia besteira dia e noite, ela não se movimentava, teve um momento que ela ficou na cama e ela nunca imaginou que isso ia acontecer. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque assim, Bárbara, eu hoje tô 100 quilos acima do meu peso. Isso começou com 10 quilos acima, que viraram 20 quilos acima, que viraram 30 quilos acima, que viraram 40 quilos acima. E a gente vai deixando pra resolver depois. E aí, a gente se torna uma pessoa obesa mórbida, uma pessoa com limitações físicas, ou uma pessoa assim, como a Mila, que não era nem dificuldade pra andar, não andava mais. Não andava mais. Então assim, não se subestime, tá? Se você comer loucamente de noite, sim, você vai engordar até um ponto que você não vai mais andar, tem grande chance disso acontecer. Então vamos aprender a apagar pequenos incêndios, resolver os 3 quilos a mais, os 5 quilos a mais, os 20 quilos a mais, não esperar se tornar 40, 60, 80 quilos a mais, pra gente aí pensar no que fazer. Ok? Então é isso, amorzinhos. Esse foi mais um caso que me motivou, me inspirou demais. Eu amo ver gente determinada, gente que dá o melhor de si, apesar das questões, né? A Mila saiu de uma situação que ela estava presa numa cama para uma situação em que ela hoje está com uma prótese no joelho, tá andando, tem aí a vida dela, pode cuidar, né, finalmente, dos filhos dela, e ela seguiu e persistiu apesar da morte do marido, apesar das dificuldades com o joelho. Então, foi realmente maravilhoso. Lembrando que, gente, as pessoas conquistam isso e você não precisa fazer o perfeito 100% dos dias. Se ela fez 70, se ela fez 80, é por isso que ela teve o resultado que ela teve, menos 270 quilos. A maioria de nós não precisa perder tudo isso, nem um terço disso, às vezes nem um quinto disso. E a gente fica naquela morosidade de deixar pra depois, e os quilos vão se acumulando. Nem sempre tá tudo bem. A gente fica, não sei o que, engordei, tá tudo bem. Engordei 5, tá tudo bem. Engordei 20, tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. E quando você tiver dúvidas disso, você pensa, já tá difícil de carregar hoje, tá? Você é uma pessoa, digamos, obesa com sobrepeso, tá difícil de carregar hoje. Tá difícil andar daqui 5 quilômetros e ficar desesperada. Agora você imagina você idosa. Você imagina você com teu corpo, seu peso hoje, idosa. Você vai envelhecer bem? Fale para mim. Você vai envelhecer bem? Você acha que isso bate lé com cré? Não bate lé com cré. Sempre foi uma preocupação minha. Se eu tinha dificuldade pra andar hoje, se eu tinha dor nos pés hoje, dor nas costas, enfim, onde fosse, imagina ovelha. Imagina ovelha, é um absurdo, porque a medicina avançou, a gente tem mais qualidade de vida, tem saneamento básico, a gente tem tudo pra viver muito mais que 85 anos. Mas a gente tá ficando tudo obeso, tudo doente da cabeça. Então, não sei se a gente vai conseguir chegar aos 85. Não sei se a gente vai mesmo viver mais do que a geração de agora, do que a geração dos nossos avós. Já pensaram nisso? Porque, assim, a gente não tem os problemas que a galera tinha por conta de falta de higiene, falta de vacina ou limitações da medicina. Agora a gente tem outros problemas, que são problemas gravíssimos de saúde mental, que as pessoas vão aí, né, tirando suas vidas a todo momento, e a questão da obesidade. Questão da obesidade que tá levando gente adoidado todos os anos. Por consequência da obesidade, ninguém quer falar. Ninguém quer falar, porque o pessoal tem medo, né? Medo de ser processado, medo de ser visto como gordofóbico. Eu nunca imaginei que a gente chegar num ponto que a obesidade ia ser um negócio normalizado, entendeu? Eu nunca pensei. E é muito doido como é muito difícil, né, a gente separar as coisas e entender que a gente tem que combater a obesidade. Ser pró-saúde, né, na verdade. E não combater o obeso. A gente não combate uma pessoa com depressão. A gente não combate uma pessoa com síndrome do pânico. A gente oferece tratamento. A gente oferece um ambiente mais saudável. Então, por que com a obesidade também não pode ser assim? Agora, hoje em dia, você fala sobre saúde, você fala sobre se cuidar e as pessoas levam isso como algo radical. Se ser radical é querer ter saúde, é querer ter qualidade de vida, é querer ter um corpo que funcione, realmente, né, eu tô achando que tá valendo a pena a gente ser radical. Então, eu espero muito que esse episódio tenha levado vocês a pensar sobre essas questões que eu apresentei aqui. Eu adoro dividir esses episódios com vocês e realmente eu trago casos que me tocaram, né, de alguma forma, que me motivaram de alguma forma. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Me sigam lá no Instagram pra ficar por dentro dos bastidores desses episódios e continuem me deixando sugestões que eu deixei lá na aba comunidade, gente, uma postagem pra vocês deixarem ou programas ou séries, filmes,
episódios mesmo que vocês querem que eu comente, tá lá na aba comunidade, é só colocar lá nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Gratidão por todo o carinho sempre nos comentários. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. Toda quinta-feira a gente tem episódio novo do Bárbara Comenta e terça-feira agora a gente também vai ter vídeo aqui no canal. Então, terça e quinta, 2 vídeos por semana pra vocês por agora. E é isso. Espero muito que esse vídeo tenha feito um benzinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Muitos beijos. Te vejo terça-feira. Tchau, tchau.